A paz não existe. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial FM. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Que ótimo, prazer estar com vocês novamente. E hoje nós vamos falar sobre consideração e mentalidade aberta. Isso, consideração e mentalidade aberta. O que seria isso, né? Como seria aprofundar esses dois conceitos? E lembrando, a gente quer convidar vocês para o workshop que vai acontecer nesse próximo fim de semana, dos dias 20 e 21 de agosto. O workshop A Verdade Presencial, que é a grande porta de entrada para todos os cursos da Coexiste. Nós, Cauim e Anin, desenvolvemos cursos autorais que ajudam você a entender o livro Um Curso em Milagres, tá bom? Inclusive o primeiro ano de curso, que vai começar em novembro, 9 de novembro, começa mais uma turma. A gente só abre 2 turmas por ano apenas. Mas esse primeiro ano, que inicia em novembro, é para a gente fazer juntos os 365 exercícios do livro Um Curso em Milagres. Então, para quem admira, para quem gosta dessa obra e gostaria de realmente compreendê-la, esse é o seu curso. O curso que vai mudar toda a sua maneira de ver o mundo e os relacionamentos, ok? É porque a única forma da gente resolver qualquer coisa na nossa vida, porque assim, qualquer coisa que aconteça no nosso dia a dia é apenas uma exposição do conteúdo do que a gente pensa. Então, para que a gente consiga resolver, que a gente consiga sair das questões que a gente tem no dia a dia, nós precisamos mudar a mentalidade, mudar a forma que a gente pensa. E esse curso é um curso que trata diretamente disso, do quanto as crenças que você tem sobre você mesmo, o quanto elas são verdadeiras ou não. E as crenças que não são verdadeiras sobre você, sobre tudo, elas precisam desocupar a sua mente, deixar a sua mente livre, para que você possa só entrar em contato com as coisas que são realmente verdadeiras sobre você, sobre tudo, sobre as pessoas, sobre os relacionamentos. Okay? Então se dê esse tempo, né? Se dê esse momento de se autoconhecer. E autoconhecer não é conhecer a sua personalidade, ok, amores? Autoconhecimento é conhecer o ser divino que você é. E também conhecer o que você pensa. Sua personalidade é composta do que você pensa e não do que você é. Então, se dê esse presente de passar um ano conhecendo as estruturas da mente humana, da cultura humana e conhecendo quem você é de verdade. Então, coexiste.com.br, entra lá para você se informar melhor sobre o curso que começa dia 9 de novembro e sobre o workshop desse fim de semana, que vai ser uma delícia, é o primeiro passo para você mudar completamente sua forma de interagir com o mundo. Tá bom, amores? E vamos lá para o assunto de hoje, que a gente precisa falar mesmo sobre consideração. Considerar, assim, a gente queria colocar hoje uma reflexão, né? Um momento de olhar para que percepção você tem sobre o quanto você considera realmente as coisas. Assim, o quanto você considera o que alguém te fala. O quanto você realmente considera uma ideia nova, um assunto novo, uma notícia, né? O quanto você considera o que alguém sente, o que alguém pensa. Quanto você considera as coisas que chegam até você. Aliás, o que é considerar mesmo, né? Quando a gente... Levar em consideração. Né? Levar em consideração. Alguém está te falando alguma coisa? O que significa levar isso em consideração? Tipo, considera. A pessoa te falou uma coisa, considera. Olha e considera. Porque o caminho normal da mentalidade, da estrutura humana, é ouvir e ficar um pouco afastado disso, sabe? Ouve e não entre em contato. É porque há sempre uma comparação com aquilo que a pessoa já pensa, né? Alguém está falando alguma coisa para mim, aí eu fico comparando com o que eu penso. Aí tiro uma conclusão sobre o que eu penso sobre aquilo que está sendo falado, né? Mas, ao contrário disso, considera o que está sendo falado. Eu preciso entrar em contato com isso, eu preciso levar a sério o que está sendo falado. Isso, levar a sério, considerar. Isso. Considerar é uma sensação de deixar entrar, sabe? Considerar mesmo. Sabe por quê?
Aliás, antes de falar o porquê, eu gostaria de colocar os telefones da rádio, porque como a gente falou sobre uma reflexão, você pode ligar e comentar sobre o que você percebe sobre isso, né? Então, Rádio Vibe Mundial, telefone 11 São Paulo, 3171-0221 ou 3262-4490. Você pode ligar e fazer sua pergunta ao vivo agora, tá bom? 3171-0221 ou 3262-4490. Tá bom? Então, por que considerar, né, deixar entrar? Você sabia que aquilo que você não tem na sua mente, né, não tem na sua estrutura de crença, você tem um HD, né? Todos nós temos um HD na mente, onde estão tudo que você aprendeu durante a sua história e um pouco mais. Né? Então, um HD com muito mais, né? Mas que você lembra, pelo menos, tem conceitos, valores, crenças, tudo que você resolveu adotar como sendo um pensamento seu, a sua caixinha de pensamentos. Então, o que não está nesse seu HD, o que não está no conjunto de pensamentos da sua mente, não existe para você. Uhum. Não existe. Se não está nos meus pensamentos, não existe. Essa é a questão. Uhum. E como não existe para você, você não consegue vivenciar as coisas que não estão no seu sistema de crença. Inclusive, se existe alguma coisa do mesmo tipo, você vai comparar e dizer se aquilo está certo ou se está errado. Né? Você tem uma referência de certo na sua mente e as coisas que chegam você vai, ou não existe para você, né? Ou você vai qualificar como certo ou errado, segundo aquilo que você pensa. Isso, às vezes, né? E às vezes você nem está olhando aquilo que chega mesmo, porque você não considerou. Você está olhando para aquilo que você comparou e achou parecido na sua mente. Sim. Então, assim, voltando para o que não existe para você, aquilo que não existe na sua mente, você não consegue vivenciar. São possibilidades infinitas de experiências, experimentações, vivências, aprendizados que você está jogando fora simplesmente porque você não deixa entrar uma ideia nova. Você não deixa entrar algo que você não conhece. Entende? O movimento de considerar o que chega, considerar de verdade, deixar entrar, é um movimento de abrir a mente. Isso. Por isso, consideração e mentalidade aberta. A mentalidade aberta é o que garante que você possa vivenciar coisas que não estejam no seu sistema de pensamento. Sabe? Que não estejam dentro da prisão do seu sistema de pensamento. Você precisa abrir a mente, deixar entrar ideias novas. E pode ser que, num primeiro momento, você estranhe muito. Mas afinal de contas, para que servem os relacionamentos? Para que serve, né, você vivenciar as cenas deste mundo e os relacionamentos que acontecem com você nesse cenário? A única coisa que realmente a gente pode pegar de mais útil mesmo em tudo isso é o aprendizado. O que significa aprender? Significa que alguma coisa que você não sabia entrou na sua mente. Opa, isso aqui eu não tinha na minha mente, mas agora eu não posso dizer que eu não sei, porque agora eu já recebi essa informação, eu já fui agraciado né, por uma dádiva que trouxe alguma coisa que eu não conhecia. Mas agora eu já sei. Eu não posso dizer que eu não sei, porque assim, depois que você ouviu, não dá para desouvir. Né? A gente tem um podcast sobre isso. Então, assim que você entra em contato, que você considera aquilo, mesmo aquilo você nunca ouviu aquilo, você desconhece aquilo, mas você se permite receber. Nossa, eu nunca imaginei que isso existisse. Então você ganhou alguma coisa, você entrou na cena de um jeito e saiu de outro jeito. Você aprendeu, você descobriu que tem alguma coisa além do que você conhece. Isso é a grande sacada, né? A grande função dos relacionamentos. Né? Dos relacionamentos. Aliás,
Numa relação onde a pessoa entra e sai do mesmo jeito, a gente pode dizer que não houve relacionamento. Porque relacionamento sempre vai gerar mudança de ideia, sempre vai gerar abertura na mente. Sempre a pessoa tem que sair maior do que entrou. Né? Sempre tem que receber algo, aprender algo. Aí a gente pode dizer que o relacionamento realmente aconteceu. Porque ficar numa interação, né? Você pode interagir falando amenidades, falando coisas protocolares, e você percebe que nada está acontecendo ali, sabe? Mas quando acontece relacionamento, necessariamente acontece mudança de ideia, acontece expansão da mentalidade, acontece um aumento da gama de experiências que a pessoa pode ter, né, experimentar. Então, quando você percebe que você entrou e saiu da cena do mesmo jeito, é porque o relacionamento foi bem superficial. Você precisa deixar que o relacionamento se aprofunde. Precisa fazer esse movimento de abrir a mente para deixar que o novo possa entrar. E você começa fazendo isso considerando o que está chegando. Tudo, desde uma leitura, você lê, não sei se é fake news ou não. Deixa entrar, não tem problema. Você não é obrigado a concordar com qualquer coisa. Só que até para saber se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você não concorda, você precisa deixar entrar. Sim. Você precisa absorver, você precisa considerar. Considera, né? Tem muitas coisas, inclusive, por exemplo, nesse livro, No Curso em Milagres, tem coisas seríssimas, mas muito difíceis de considerar. É muito fácil as pessoas lerem e passar batido e ficar por isso mesmo. Ou às vezes a gente assiste um filme, né? Filmes que tem muitos aprendizados e você não considera o que está sendo dito ali. É um filme, então você não considera de verdade. Quando você começa a considerar o que as pessoas falam, você vai começar a perceber uma mudança na sua mente de abertura. Essa mudança vai fazer com que você fique mais receptiva. Quando você fica receptiva e começa a aceitar as coisas, você começa a ter uma sensação de gratidão inerente à abertura gerada pela aceitação, entende? Na sensação de gratidão, todas as suas relações ficam mais agradáveis. Você fica com uma energia mais agradável e as suas relações ficam mais agradáveis. Inclusive, a gratidão é uma sensação que transborda e que muda o ambiente que você está, né? Você consegue mudar a frequência de um ambiente apenas sentindo gratidão. E essa postura de abertura gerada pela consideração te leva para essa sensação de gratidão que pode mudar o ambiente onde você está. E até para você saber se aquilo que está chegando é verdadeiro ou não, se alguém está dizendo alguma coisa, e será que isso é verdade ou não é? Mas para saber se é verdade ou não é, você tem que saber primeiro o que é, do que se trata, né? Então, eu estou aberto para ouvir a pessoa falando, eu fico ouvindo. Eu fico ouvindo, não importa. Eu não sei se é verdade, se não é verdade. Mas antes de saber, eu preciso ouvir. Senão, eu vou ficar concluindo coisas. Então, eu fico ouvindo com a mentalidade muito aberta. Não é porque eu desconheço que não é verdade. Isso. Eu posso desconhecer totalmente, mas pode ser super verdade. E é uma verdade que eu não sabia. E olha que oportunidade, né? Eu descobri algo verdadeiro que eu não sabia. Nossa, okay? Mas aí eu vou ter que mudar tudo que eu penso. Então. Sim, você vai ter que mudar tudo que você pensa. Ó, se for um equívoco, você vai ter que mudar. Inclusive, pensa o seguinte. Já passaram por aqui, por esse planeta, por essa cultura humana, muitos sábios, né? Seres com muita sabedoria mesmo. E deixaram legados importantíssimos. Inclusive, esses legados aqui desse livro, Um Curso em Milagres, são legados importantíssimos. Coisas muito verdadeiras. Tudo que você precisa saber sobre a vida, sobre a existência está aqui. Mas, além disso, muitos deixaram, né? Agora... Você já considerou então, pensa, tudo que foi deixado? Pensa um pouquinho.
olha para esses seres super elevados assim, que passaram por aqui e pensa assim, ó, eu sou igualzinho a ele. Eu faço tudo do jeito que ele faz. Será que você faz tudo do jeito que eles fazem? Ou você pensa assim, não, mas eles são muito elevados, eu não cheguei lá ainda. Tá, então vamos supor que você não tenha chegado lá ainda. Se você não chegou lá ainda, como, sei lá, Jesus, Buda, não importa. Se você pensa em Jesus, por exemplo. Aí você fala assim, não, mas eu não cheguei onde Jesus chegou. É muito diferente. Eu não cheguei, ele está muito acima, né, do que eu vejo. O que significa isso? Significa que ele viu coisas que você não viu. É só isso. Significa que ele aprendeu coisas que você não aprendeu. Significa que ele pensa coisas que você ainda não sabe que são assim. Significa que ele viu coisas muito verdadeiras que você não viu ainda. Então significa que se alguém viu, esses seres viram coisas que você não viu ainda, significa que nós temos muita coisa para ver. E para conseguir ver aquilo que a gente não viu, nós temos que ter a mentalidade super aberta. E não necessariamente essas coisas que chegam, não precisa chegar só por esses seres extremamente evoluídos. A gente pode receber coisas verdadeiras de qualquer pessoa, de qualquer situação. Se a gente olhar direitinho, todas as situações nos contam coisas que podem acrescentar muito na nossa vida. E se você pegar esses legados e olhar e considerar tudo que está escrito ali, em qualquer um desses legados, você vai ver que se você considerar, você vai conseguir saber do que se trata. Sim. Só que, se eles sabem coisas que você não aprendeu ainda, significa que você precisa considerar e aprender o que está ali, que você nunca viu. E precisa admitir, você nunca viu, é uma coisa muito diferente do que você pensa, mas é verdade. E se é verdade, vale a pena acrescentar isso na sua mente, vale a pena mudar coisas que você pensa para que entre coisas que não são verdadeiras, que saiam da mente e que entre as coisas verdadeiras que chegaram através dessas oportunidades oferecidas a este mundo, a essa cultura humana. Não é mesmo? Você sabe que isso que você disse é bem interessante como um balizador para você entender o que é consideração. Assim, ó, até que ponto você realmente considera ou considerou o que Jesus disse, ou alguma frase que ele disse, né? Por exemplo, fala alguma frase aí que Jesus disse. Buscai antes o reino de Deus, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, né? E o resto lhe será dado por acréscimo. Sim. Você já considerou? Você já considerou antes de qualquer coisa, você buscar o reino de Deus? O que significa isso? E esse texto é maior ainda. Ele fala assim, olhai os lírios, não se preocupe com o que comer, com o que vestir. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Né? O que Peraí, considera. Peraí, Jesus está dizendo que eu não devo me preocupar. O que ele está dizendo? Eu preciso entender. Sim. Eu quero considerar o que Jesus está dizendo, mas eu não quero interpretar, eu não quero julgar, eu não quero achar que eu já sei. Entende? Se eu acho que eu já sei, você mantém tudo que você pensa do mesmo jeito. O que Jesus está falando? O que é buscar o reino de Deus antes de tudo? Antes de tudo que eu quero, eu vou buscar o reino de Deus. Aí o resto, que é o que eu quero, me vai ser dado por acréscimo. Gente, o que significa isso? Então, a nossa dica de hoje é essa. Começa a considerar. Assim como você pode considerar os ensinamentos de todos os mestres que já passaram por aqui, considerar de verdade para realmente compreender o que foi dito, você pode considerar de verdade o que os seus pais falam, o que os seus filhos falam, o que o seu chefe fala, o que o seu funcionário fala, o que o seu namorado fala, namorada, né? Assim, tudo o que chega até você, para no mínimo você saber o que é verdade e o que não é, o que vale a pena ser mudado na sua mente e o que não vale.
se vale a pena expandir a minha mente para que novas experiências possam chegar no meu cotidiano, ou se eu vou querer manter a mesma vidinha que eu tenho mantido, porque se eu penso desse jeito, eu vou continuar vivendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Se eu quero mudar, eu preciso acrescentar ideias mais verdadeiras na minha mente. Eu preciso retirar ideias mentirosas da minha mente. E quando eu falo ideias mentirosas, eu estou falando de equívocos, enganos, coisas culturais, invenções que foram, que durante a história pode ter feito sentido em algum momento, mas que agora não faz mais sentido algum e não nos servem mais. E a gente precisa retirar essas coisas que foram inventadas pela humanidade, que não tem a ver com a verdade do que nós somos, não tem a ver com a vida que nós somos. Então, você pode expandir o seu leque de relacionamentos e de experiências no mundo se você conseguir expandir o seu jeito de pensar. Se você abrir a sua mente e aceitar que o novo possa acontecer, que o novo entre, que você acrescente ideias no seu sistema de pensamento. E tem coisas que às vezes você ouve e você não entende, né? Alguém fala assim, não, o universo é o universo que você vê, o mundo que você vê, as cenas que você vê é um espelho do que você pensa. A sua maneira de ver está espelhada naquilo que você sente, naquilo que você interpreta de todas as coisas que você vê. Mas como assim? Considera. Considera assim. Considera, tudo o que eu vejo é um reflexo da minha mente. Considera isso. O que significa isso? Eu preciso entender. Né? Então, principalmente as coisas que a gente sabe que é verdade, que todos os mestres falaram. Por exemplo, o mundo é uma ilusão. Eu ia falar isso. Você ia falar isso? Eu ia falar isso. O mundo é uma ilusão. Considera. Considera. O mundo é uma ilusão. O que seria? Do que esses mestres estão falando? O que seria considerar isso? Eu vou atrás disso. Um grande mestre me disse, o mundo é uma grande ilusão. Peraí. E hoje até a ciência fala, né? Hoje até a ciência está falando isso. Será que a gente pode entender? Será que a nossa visão de mundo pode ampliar o ponto da gente compreender a frase o mundo é uma ilusão? Você falou de filme, né? Aí você vai assistir um filme, você vai assistir Matrix. Aí você fica vendo, peraí, o que é isso? Matrix ainda é considerado uma ilusão, né? Mas tem filmes que são documentários. Assim, mas por exemplo, aquele documentário Crossroads, né? Que chama As Dores de Parto de uma Nova Visão de Mundo. Tem uma parte que uma médica fala assim, a tristeza a tristeza é a causa... Como que é a frase? A falta de conexão entre as pessoas é a causa de toda a tristeza do mundo. Não há dúvidas acerca disso. Nossa, quando eu vi essa frase, gente, eu falei, calma, entenderam? Deixa eu considerar isso. A falta de conexão entre as pessoas, o isolamento mental das pessoas é a causa de toda a tristeza do mundo. Toda a tristeza do mundo. A tristeza que você vê no mundo ou que você sente, por exemplo, não é causada por conta de cenas, por conta de acontecimentos. É causada pela falta de conexão entre as pessoas, pela falta de relacionamento, pela solidão mental que as pessoas vivem. Pela falta de consideração entre as pessoas na hora de se relacionar. Olha, toda a tristeza do mundo é por conta da falta de consideração que as pessoas têm umas pelas outras. Mas assim, consideração no sentido de levar a sério o que as pessoas estão falando, ouve mesmo, considera o que está sendo falado. Quem sabe você aprende uma coisa nova que você nunca viu. Exatamente. Então essa é a nossa dica para vocês de hoje. Espero que vocês tenham uma semana de muita consideração e de novas experiências com a mente muito aberta. Ok? Entra no site coexiste.com.br e vamos nos ver no próximo fim de semana no workshop A Verdade Presencial. Esse workshop traz coisas realmente muito novas, como nós estamos falando. Vem abrir a mente nesse fim de semana. Se você considerar tudo que tem nesse workshop, a sua vida muda radicalmente e vai se tornar muito mais fácil você passar os seus dias. Ok? Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Ok? Um beijo no coração. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Sabedoria na Prática, com os escritores e consultores existenciais Cauim
e Ianin. A